Hoje é o segundo dia. Próximo domingo, que é o culto mais um, a gente vai encerrar essa série, ainda falando desse tema. E aí vai ser uma mensagem um pouquinho mais evangelística, que se Deus quiser vai ter muitos visitantes aqui, que você vai trazer pelo menos uma pessoa. Mas é uma série que o nosso Deus fez questão de riscar aquelas duas letrinhas dessa palavra impossível. De maneira que tudo é possível ao nosso Deus. Amém? Diga isso para a pessoa do seu lado. Eu gosto de te perturbar. Você vem para cá porque quer. Não. Não era para você falar do perturbar, certo? Isso eu falei. Eu ainda ia dizer para alguma coisa você dizer. Que você vai falar para a pessoa do seu lado, é isso. Você vai viver um impossível de Deus na sua vida. Amém. Era isso, igreja, calma. Nós vamos viver um impossível do mundo aí. O mundo diz, é impossível. Impossível você ver milagres. Quem crê em milagres? Eu creio. Eu creio em milagres. Tenho visto milagres no nosso meio. Então tem pessoas aqui que chegam aqui, pastor, a minha vida não tem sentido, não vai mudar. No fundo eu fico rindo, olhando para ela com respeito, mas sorrindo, porque ela vai se surpreender, porque o nosso Deus é um Deus que renova todas as coisas. Não há nada impossível para Ele. Nosso Deus não tem limites. Não está no dicionário dele a palavra impossível. Tudo é possível ao nosso Senhor, porque Ele é soberano. Ele faz tudo como convém à vontade dEle. Não há ninguém superior ao nosso Deus. Ele decide e as coisas acontecem. Simples assim. Deus decidiu, Deus falou, haja luz, e a luz apareceu. Ele criou todas as coisas segundo a vontade dEle e a voz dEle. Ele é criador por conta disso. Ou seja, pastor, mas o meu problema é muito difícil. A cura que eu preciso lá em casa, os médicos disseram que não vai ocorrer, não acontece. Está demorando demais. Lembra que o Senhor criou tudo, inclusive você, a terra, todos os animais, a natureza inteira. Aponta para o nosso Deus. Ou seja, para Ele não é difícil porque Ele não está preso a nada. Ele que estabeleceu as leis. Nosso Deus está aqui nesse lugar, nesse momento, mas ao mesmo tempo está lá fora, dentro daquela viatura da polícia ali, que de vez em quando nos nossos cultos fica ali, também nos dando segurança. Deus vai enviando esses homens para cá. Tomara que nas 24 horas eles estejam aqui na madrugada também. Independente, a gente está protegido. Mas está ali, está dentro do ginásio, está em milhares de igrejas nesse Brasil ao mesmo tempo, porque Deus não está preso ao espaço. Ele simplesmente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não está preso ao tempo. De maneira que Deus vê um eterno hoje. Deus não está preso ao passado. O seu futuro que você vai fazer não o surpreende, porque Ele já vê tudo ao mesmo tempo, da mesma forma. Esse é o nosso Deus. Não existe nada inviável ou impossível para Ele, seja qual for a sua necessidade. Se tem um caminho que você deve percorrer, é em direção ao Senhor. Dar passos em direção a Ele. Entender que Jesus pode todas as coisas. Agora, sabendo disso, que o nosso Deus é todo poderoso, que pode fazer tudo conforme a vontade dele, Ele escolheu agir através da nossa fé. Esse é um ponto. De maneira clara nas Escrituras, nós vemos um Deus que é soberano, Senhor, Salvador, que tem planos e que executa os seus planos, mas um Deus também que escolheu, repita comigo, igreja, Ele escolheu, foi da vontade do Senhor agir através da nossa fé. Escolha dele. Mateus 9, 27. Tem um texto que fala sobre isso. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele, gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse: Seja feito conforme a sua fé. Então, os olhos deles se abriram e puderam ver. Perceba que a fé daqueles homens foi a chave, foi a ponte para que a cura acontecesse nele. É claro que eles procuraram a Jesus, que é a pessoa certa para que isso aconteça. Mas a fé deles, Jesus diz no verso 29, seja feito conforme a sua fé. Ele está nos dizendo isso, que a nossa fé é importante, é uma chave que abrirá a porta do impossível na sua vida. Entenda isso. Você tem parte nesse processo. A sua fé
A fé que você tem abrirá portas que hoje parecem trancadas, muito bem lacradas, que parecem impossíveis de serem abertas na sua vida, mas essa chave, a sua fé, abrirá essas portas para a glória do Senhor. Mas entenda, Júnior, então o que é fé? Eu acho que eu tenho fé. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho fé. Por exemplo, eu acredito que o Fortaleza vai ser campeão sábado. Então isso aí, já digo para você, não é fé. É loucura, otimismo, é paixão, é desespero, alguma outra coisa. Porque não vai. Escuta, alguém grava, o que o pastor está dizendo. LDU no mínimo 3 para eles. Não é um pensamento otimista. Hebreus 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, um firme fundamento, um alicerce muito bem estruturado, que não é abalado, que não é volátil, que não é algo inconstante, é firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera alguma coisa? Se você tiver fé, você está firme nessa espera. Por quê? Ela é a prova também das coisas que não se veem. Então, você não vê, mas pela fé você contempla. Alguém aqui está esperando uma namorada ou um namorado? Ninguém. Eu vou lhe ajudar, eu prometo. Você não sabe quem é a menina, não sabe como ela é, mas pela fé você já contempla ela ao seu lado, sentando ao lado aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém, carneirinho? É isso, é essa certeza. Eu não vejo, mas contemplo pela fé. Eu não toco, mas sinto a textura pela fé. É tão real quanto se fosse. Eu não seguro, mas o peso dela está na minha mão. Eu ainda não tenho um emprego, mas eu sei, e a paz que o Senhor me dá essa certeza que está chegando esse emprego, e eu vou viver descansando no Senhor. Sabe aquele momento que você ainda não sentiu o cheiro da comida, ninguém falou com você que o almoço está próximo, mas você escuta uma zoadinha de panela na sua casa, e a sua barriga começa a roncar, e você tem certeza que o almoço está chegando? É isso, fé é isso. Você ainda não está com o prato na mão, ainda não tem um cheiro, não sabe o que é, mas pela zoadinha que você ouviu, porque o Zezinho começou a falar na rádio, você sabe que o almoço está próximo. Você tem essa certeza, tanto é que você começa a salivar nessa certeza. Meu amado, viver por fé é isso. Você ter reações físicas, emocionais até, de coisas que você não está tocando ainda, mas a fé te dá essa certeza. Eu não sei. Eu ainda não tenho esse dinheiro para pagar essa conta, essa dívida. Mas eu estou sentindo uma paz tão grande que parece que eu estou com um monte de dinheiro na minha mão. E eu sei que Deus vai providenciar no momento certo. Essa é a fé em Deus. Jesus diz em Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, não existe nada impossível. A sua fé pode romper barreiras do impossível em nome de Jesus. Só que não é justo pegar um versículo isolado, sem entender o contexto dele. Por que Jesus disse que tudo é possível àquele que crê? Então nós vamos hoje meditar nesse texto, Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Meditar nesse contexto dessa declaração de Jesus, entender por que ele declarou isso, e nós vamos aprender algumas coisas a partir disso, em nome de Jesus. Amém? Verso 14, me ajudem a ler, por favor. Diz assim, ao voltarem, por que está dizendo aqui ao voltarem? Porque nos versículos anteriores, fala que Jesus, juntamente com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, estava no monte, na transfiguração. Então, quando Jesus volta com os 3, encontra os outros discípulos nesse local. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Os mestres discutiam com os discípulos. Verso 15. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Ou seja, foi uma surpresa. Eles não estavam esperando que Jesus chegasse, pelo menos naquele momento. Verso 16. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu, mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. O pai se apresenta e diz, Jesus, eu trouxe aqui meu filho, que ele está possuído, tem um espírito aí impuro, imundo, que não o deixa falar. Já podemos entender que
o demônio causava uma limitação na voz, certo, desse jovem, e que existem doenças causadas pelo mal. Isso é fato. Existem doenças que são causadas pelo inimigo. É o que o texto está dizendo. Verso 18. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Olha que difícil a situação desse jovem. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Os discípulos, ou seja, subiu 3 com Jesus, me ajudem na conta, ficaram 9. Alguém, pelo amor de Deus, disse 9. Graças a Deus, aqui no meio da igreja. Tem 12 discípulos, menos 3. Isso. Ficaram 9. Tentaram expulsar aquele espírito impuro da criança, do jovem lá, e não conseguiram. O demônio gerava alguns comportamentos bizarros. Jogava ele no chão, ele espumava pela boca, rangia os dentes e ficava rígido no chão. Os discípulos tentam e não conseguem. Verso 19, Jesus lhe disse: geração incrédula. Nesse momento, o que Jesus está dizendo: olha, vocês não expulsaram porque vocês não creram. A falta de fé de vocês impediu que esse jovem fosse liberto. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Você certamente vai lembrar do Renato na peça, quando ele é liberto aqui no palco por Jesus. Aquela cena. Verso 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Imagina a vida desse pai. Desde a criança muito nova, muito novinho, o filho, acontece esse comportamento humilhante, né, para a criança. Quem é pai e quem é mãe sabe aqui. Acontece comigo, várias vezes comigo, mas doença que não vá para o meu filho. É uma dor muito maior do que sentir na nossa pele e ver o nosso filho sofrer com algo. Essa era a realidade desse pai que procura Jesus. Verso 22, muitas vezes o espírito o lança no fogo, olha que terrível, ou na água e tenta matá-lo. O diabo não brinca, ele quer destruir a nossa vida. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se o que, igreja? Ele falou isso para quem? Para Jesus. Se o Senhor puder, talvez a gente faz isso várias vezes. Jesus, eu não sei se o Senhor é capaz, mas abre aquela porta para mim, resolve essa situação na minha família, cura o meu filho, cura minha esposa, transforma meu casamento, muda minha vida financeira, muda meu coração, estou me sentindo tão perturbado. Às vezes a gente diz, será que o Senhor... A gente faz uma oração como se o Senhor está duvidando. Será que o Senhor pode? Por favor, se o Senhor puder. Jesus olha para aquele pai e olha para você nessa noite e diz assim: se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Verso 24, no mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. O pai disse: foi, eu creio, Jesus, mas é uma crença mais ou menos, me ajuda aí na minha incredulidade. Talvez essa seja a sua situação nessa noite. Júnior, eu creio, eu estou aqui na igreja, eu acredito que Jesus é poderoso, que nada é difícil para ele, mas sei lá, eu tenho um pé atrás, eu acho que Jesus escuta todo mundo, não me escuta. Quando eu quero orar, eu procuro a irmã do coque, a Chiquinha lá da esquina, que ela tem uma oração mais forte do que a minha, que é mais espiritual do que eu, ou então procuro o pastor, porque o pastor intercede, parece que Deus escuta mais o pastor do que a mim. Talvez a gente desfaça a nossa falta de fé com artimanhas, com meios. O pai diz: olha, eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. O pai é sincero. O primeiro passo nessa noite é que eu quero que você seja sincero. Como é que está a sua fé? Como é que você está? Você crê? Como é que está a sua oração? Você já não pede sobre coisas porque você já não acredita mais que Deus é capaz de fazer. Verso 25, quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Repita comigo, igreja: nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é, ainda mais com Deus.
Nem tudo que parece. Não sei o que é que está aparentando na sua vida. Júnior, meu casamento está aparente. Não importa. Júnior, minha vida financeira aparente. Não importa. Não importa. Um murmúrio correu pela multidão, dizendo, ele morreu. A multidão olha para o menino no chão e diz, ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar. E ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram, por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração e jejum. Amém? O texto é esse, certo? Essa palavra, eu quero só grifar essa palavra espécie. Ela no original é a palavra gênus, no grego, que quer dizer raça, tribo, ou agregado de indivíduos da mesma natureza. Ou seja, Jesus estava dizendo aqui que não era apenas um demônio, um espírito, mas um agregado, ou seja, uma casta, uma legião que estava com aquele jovem, trazendo toda aquela morte para aquela vida. Só que para Jesus nada é impossível e nós podemos aprender algumas coisas a partir dessa libertação em Jesus. Primeira coisa, entenda o seguinte, os discípulos tiveram a atitude, os 9 que ficaram, de expulsar o demônio. Não conseguiram, mas tiveram atitude. Jesus olha para eles, que eles não conseguiram, e diz, olha, ó geração incrédula, ou seja, a falta de fé de vocês impediu que a libertação acontecesse. Primeira coisa, nossas ações sem fé não vão liberar o impossível de Deus na nossa vida. Ou seja, ter atitudes, ter ações, sem crer, pode estar impedindo que coisas aconteçam. Pastor, eu estou soltando currículo em todo canto, mas eu acho que não vai dar certo. Desiste. Você não está crendo. Vai para a entrevista já como um derrotado. Já olha para os outros como superiores a você. E aí não se dá bem. Não, vou fazer aquela prova do concurso, mas só tem uma vaga. E a galera está estudando tanto, eu vou só para fazer. Nem vai. Porque você já não está crendo, já não acontece. Está tendo atitudes, mas a sua fé não está condizendo com aquelas atitudes. Então, ter atitudes sem fé não vai te levar a muitos lugares. Acredite em nome de Jesus. Você crê que Deus está contigo? Amém? Você crê que Ele tem planos para a sua vida? Amém? Então você tenha atitudes crendo que o nosso Deus, que é o Deus do impossível, vai abrir portas que ninguém poderia abrir para você, mas para Ele é fácil. Acredite que as suas atitudes comprovem a sua fé. O pastor de vocês está jogando beach tennis de vez em quando lá na serra. E aí tem bolas que parece que não dá para pegar. Só que no meio do caminho não dá para calcular bem, a gente vai e pula. Eu pelo menos pulo em todas. Mesmo que eu sei que não dá para pegar, mas eu vou e pulo. Porque de repente eu me surpreendo. Vale, eu peguei essa bola. Achei que não dava pela distância, mas peguei. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você tem que pular, mesmo em dúvida. E no meio do caminho Deus vai te mostrar, olha, você pulou, acreditou, e as coisas vão acontecer. Então comece a crer, eu vou pular crendo que eu vou pegar aquela bola. Eu não peguei. Eu vou pular crendo que o emprego eu vou conseguir. Crendo que a situação da minha família vai fazer. Eu vou fazer propósito específico. Eu creio. Se não acontecer, amém. Pelo menos eu pulei. Eu acreditei. Mas o meu Deus que é soberano disse que não. Mas eu vou e faço. Tem muito crente que ora sem crer. Existe isso e existe demais. Crente que abre a boca sem acreditar no que ele está pedindo. Você não me engana, sim. Deus conhece seu coração. Você pode enganar a mim. Você pode talvez estar querendo enganar você. Mas orações sem crer não agrada ao Senhor. Porque Mateus 21, 22 diz assim, ó, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Olha que lindo. A sua fé vai liberar coisas que você tem orado. Mas tem que orar crendo, acreditando. Eu até um dia desse, sendo bem bondoso comigo, né? Até um dia desse acreditava em Papai Noel. Mas os últimos 3 anos da minha vida, eu confesso, tenho que pedir perdão à minha mãe. Eu já não acreditava, mas eu fingia acreditar, que eu queria ganhar o presente. A ela eu consegui enganar. Ganhei uns 3 últimos anos de presente, dizendo que acreditava em algo. Com Deus não funciona. Se você está crendo, ou pedindo, sem crer,
que Jesus está dizendo aqui, 21, 22, se crê, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. A sua oração, meu amado, tem que ser baseada na fé em Deus. Abrir a boca crendo e acreditando que Deus, segundo a vontade dEle, vai fazer com que aconteça na sua vida. Se você ora pela salvação de alguém da sua família, pastor, eu tenho orado pela salvação da minha mãe. Você já chega em casa hoje dando a paz do Senhor para ela, crendo. Eu já vejo ela como renovada e restaurada em nome de Jesus. Pastor, eu oro pela salvação do meu marido. Você chega em casa hoje, vaso, já chama ele de vaso, para começar. O que é que você quer jantar hoje, meu amado, meu ungido? Ele vai ficar... Porque você já está agindo, pensando que a sua bênção, o meu marido é uma bênção, mesmo sem ser. Mas você vai falando, crendo, e as coisas vão acontecendo na sua vida. Você fez um consórcio. Tem gente que faz o consórcio e diz, eu sei que eu não vou ser contemplado, vai ser lá no final, eu vou fazer aqui só para guardar dinheiro. Faz e creia. Ou seja, você faz o consórcio, sai de lá, já compra o shampoo para lavar o carro. O chaveiro, já deixa guardadinho lá. Aquela capinha para o carro não pegar poeira, já deixa lá na garagem, na sua casa. Porque eu fiz o consórcio, mas eu creio que Deus vai me contemplar em nome de Jesus. Eu tenho orado por um local novo da igreja, ainda não aconteceu, mas eu já vejo o local, o som que a gente vai comprar para a igreja. Já estou pensando no local que vai ser maior, que pela fé nós vamos para um local maior, para ter apenas um culto aos domingos. Esses dias eu estava passando em frente ao local, que eu não vou dizer para você qual é o local que eu estou orando, mas já me incomodou, porque eu vi ali mexeram em algumas madeirinhas na frente lá do local. E já mexeu comigo, porque quem é que está mexendo na madeira? Que eu já me sinto meu. E nesse momento talvez está, que local é esse que tem madeira na frente, querendo achar o local. Não se assuste, se daqui a algum tempo você vê o pastor varrendo uma calçada, porque eu já vejo como minha, está suja demais. A igreja vai para lá, tem que cuidar desse local. Pela fé, acreditar nesse sentido, que Deus pode ser que diga um sim, pode ser que diga um não, mas por enquanto eu vou crendo que Deus vai abrir portas e me dar resposta nesse sentido em nome de Jesus. Talvez você está aqui, pastor, eu tenho 45 anos, não casei ainda. O que é que você faz? Já compra a aliança. Pela fé. Amém? Mas eu vou te dar uma segunda dica. Não usa a aliança por enquanto, senão você vai assustar o freguês. Como é que vai conseguir alguém? A pessoa vai ver uma aliança no seu dedo. Guarda, no momento certo vai acontecer, mas dá passos que comprovem a sua fé em nome de Jesus. Orar, crendo no Senhor, porque para Deus nada é impossível. O que é que você precisa? Qual é o impossível que você tem batido na porta? Creia, creia. Não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, sua inteligência, é sobre Deus. Então a sua oração é voltada para Deus, porque você entende, Deus, a concorrência aqui está 10 mil para uma vaga, mas eu sei que o Senhor é Deus poderoso, eu estou dando aqui o meu máximo, estudando, fazendo tudo que eu posso. E se for a tua vontade, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer e que assim aconteça em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus, viva pela fé, que a sua fé, suas atitudes de fé irão preceder milagres na sua vida, em nome de Jesus. Eu não fui chamado, igreja, para viver uma religião fria, normal, sem testemunho, sem milagres. Uma das coisas que eu oro a Deus, Deus, eu quero sinais, e que continue acontecendo sinais e prodígios e milagres no nosso meio, em nome de Jesus. Porque a minha fé é isso, esse poder, essa autoridade está na Bíblia, está na palavra do Senhor Jesus. Pela fé, nós podemos crer nisso. Segunda coisa, a nossa fé pode ser, nós podemos aumentar a nossa fé. Entenda isso. O pai da criança diz, Jesus, eu creio, mas me ajuda aqui na minha falta de fé. Ou seja, Jesus, ele quer te ajudar hoje, para que a sua fé aumente. Como? Ou seja, existia um problema. Qual era o problema? Os discípulos não conseguiam, ou não conseguiram libertar o menino. O menino estava precisando de uma libertação, os discípulos não conseguem fazer isso. A causa, Jesus diz, a falta de fé daqueles homens, dos discípulos. Tanto é que diz, ó geração incrédula, falta de fé de vocês não permitiu que o milagre acontecesse. A solução que Jesus apresenta, falta de jejum e oração. Jejuem e orem, jejuem e orem, que isso poderia acontecer. Ou seja, o que aqui ele está dizendo? Está claro na sua frente aqui.
Se um homem tem problema na garganta, uma inflamação na garganta, está dando febre, você vai dar remédio para a febre ou contra a garganta? A garganta, que aí soluciona tudo. É isso, o remédio tem que ser para ir contra a causa do problema. A febre é só um sintoma a mais. Ou seja, talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida porque você está com a fé lá embaixo. E você, às vezes, chega para o pastor e diz: pastor, acho que eu estou orando errado. Acho que eu estou... Olha se eu estou orando certo. Será que eu devo pedir a Deus? Será que eu devo orar em voz alta? Quais as palavras que eu devo usar? Quanto tempo eu tenho que orar? Você está procurando coisas, mas na verdade as coisas não estão acontecendo na sua vida porque falta de fé. Você tem que ir contra isso. Está gerando problema na sua vida, é isso. Então, como é que a gente tem a nossa fé avivada? Como é que a nossa fé cresce? Jesus respondeu: jejum, oração. E a Bíblia complementa aqui, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que é que a palavra está dizendo aqui? Jejum, oração, leitura da Bíblia são disciplinas espirituais. Coisa que todo crente tem que fazer todo dia. Quer queira, quer não. Quer esteja com vontade, quer não. Quer esteja afim ou não. Quer tenha tempo ou não. Todo crente tem que fazer isso. Porque a prática da disciplina espiritual aumentará a sua fé. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Por isso que a gente vai fazer um momento aqui de 24 horas de oração, de jejum, de pregação da Bíblia, de louvor intenso no Senhor, para que eu tenha certeza, independente do tempo que você passe aqui, o tempo que você passar, a sua fé será avivada e crescerá no Senhor. Entrar em contato com a Bíblia, ter momento de oração, de adoração, aviva a sua fé. Você vai começar a crer mais no Senhor. Você vai estar mais avivado no Senhor. Então, por isso, meu amado, que o diabo investe tanto contra a sua vinda na igreja. Talvez é inexplicável para você: pastor, eu me arrumo, está tudo em paz na minha casa. Quando dá, perto do horário do culto, sempre tem uma briga, uma discussão, um problema lá em casa. E de repente um desentendimento. Me dá logo uma frustração, eu nem venho para a igreja. Ou então dá um sono, do nada. Ou então aparece um compromisso. Por isso que o inimigo quer te tirar da igreja. Porque na igreja tem oração, louvor, ministração da palavra. Ele quer te tirar desses locais, desse hábito da disciplina espiritual, porque te tirando desse ambiente, a sua fé, aos pouquinhos, vai mirrando, vai decaindo, vai ficando fraca e meio medíocre no Senhor. Então, meu amado, quer aumentar a sua fé, sim ou não? Tem que ler a Bíblia. Amém? Tem que orar. Amém? Tem que jejuar. Amém? Faça isso. Disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Mesmo sem vontade, faz. Mesmo com contexto adverso, faz em nome do Senhor Jesus. Porque isso, essa lenha colocada todo dia na sua vida, aos pouquinhos vai aquecendo a sua fé em Cristo Jesus. E você vai começando a crer. Vai abrindo portas para você crer em nome de Jesus. O verso 26 diz assim: o Espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão, ele morreu. Verso 27. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. O menino caiu no chão após o contato com Jesus, a repreensão de Jesus, ficou lá no chão, paralisado. A multidão disse: ele morreu. Deu o diagnóstico dela. Meu amado, talvez você veio para cá nessa noite debaixo de diagnósticos humanos. Ele não é tão inteligente. Ele não passa. Sua doença vai piorar. Talvez você acabe. Nessa semana ouviu isso de um médico. Sua doença não tem jeito. Não tem um caminho. Não tem como seguir. Talvez você já ouviu de pessoas que você nunca vai mudar. Diagnósticos foram decretados na sua vida. Não, negócio de crente, tu vai ter fogo de palha. Não vai dar prosseguimento. Já desiste. Esse aí não dura em nenhuma igreja. Esse aí não dura em nenhum relacionamento. Esse aí não dura em nenhum emprego. Essa sua vida financeira não muda, porque
Talvez você chegou aqui debaixo de diagnóstico de pessoas. Aquele jovem estava no chão e disseram para ele morreu. Quero te dizer nessa noite, pessoas terão previsões negativas para a sua vida, mas a última palavra vem do Senhor. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso. A última palavra vem do Senhor. Agora você vai dizer mais uma vez para lhe constranger ainda mais. A última palavra vem do Senhor. Em nome de Jesus. Não importa o que falaram. Amém, igreja? Não importa o laudo que você recebeu. Amém? Não existe nada impossível para o nosso Deus. Não importa a situação que está o seu casamento hoje. Não importa. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Você tem olhado talvez demais para a tempestade. Comece a olhar para Jesus, que acalma a tempestade. Esse é o nosso Deus. Um Deus do impossível. Sua fé será avivada quando você começar a olhar mais para Ele, para o que Ele pode fazer, e não para o que os homens estão dizendo. Os homens vão olhar para você, geralmente vão dar a pior palavra possível. Você não faz, não pode, não muda, não consegue. É fogo de palha. Jesus olha para você com os olhos de quem acredita no Filho. Todo pai acredita no Filho. Todo pai. Tem fé no filho, que vai dar certo, que vai crescer, que ele vai se ajeitar. Júnior, eu sou o pior filho do mundo. Só dou preocupação, mas no fundo, sua mãe ou seu pai olha para você e está lá crendo. Meu filho vai mudar em nome de Jesus. É isso. Jesus da mesma forma olha para você, acreditando que as coisas vão mudar. Enquanto que o mundo olha para aquela criança e diz, ele está morto. Talvez pessoas estão olhando para você e dizendo, ele acabou, ele está morto. Jesus vai lá em direção à criança, verso 27, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Meu amado, Jesus ele vai te levantar. Não importa como você chegou hoje à noite aqui, não importa. Se você tiver um encontro verdadeiro com esse Jesus que eu creio, se você permitir que ele tenha contato com a sua vida, com o seu íntimo, Jesus nessa noite, ele vai te levantar. Vai te colocar de pé em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, o Deus que eu creio, ele nunca para na metade. Ele vai completar o seu cuidado na nossa vida em nome de Jesus. Nunca o nosso Deus se dá por completo na metade. Ah, tá bom. Já mudei as roupinhas dele, ele já está usando a camisazinha da igreja. Tá bom, vamos parar aqui, está resolvido. Não, nunca para aí. Deus ele vai completar o que começou na sua vida. Filipenses 1,6 diz isso. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não vai parar o que ele já começou em você. Júnior, me parece impossível. Deus continua querendo fazer algo na minha vida? Sim. Sim. Em nome de Jesus, Júnior, eu me vejo deitado como esse menino, estagnado no chão. Jesus chega para você hoje e está estendendo a mão para você. Quer te colocar em pé novamente. Júnior, a religião que me feriu, são as pessoas da religião que dizem que eu estou morto, que eu não posso ressurgir e renascer. Não importa o que digam. Importa que Jesus vê em você e acredita em você e vai te colocar de pé novamente em nome de Jesus. Entenda isso. Para a gente encerrar. Entenda que a fé é a chave que abrirá a porta do impossível na sua vida. Entenda isso em nome de Jesus, igreja. Talvez você tenha que reconhecer nesse momento, pastor, as coisas não acontecem. Eu vejo acontecer com todo mundo, com todas as pessoas, de todas as formas. E na minha vida não acontece, não acontece. Fulano, ciclano, o pessoal do ministério, da igreja, de outras igrejas, vivem coisas sobrenaturais e na minha vida não acontece. Talvez nessa noite que Deus está te dizendo, você precisa renovar a sua fé para que o impossível aconteça, para que o impossível venha na sua vida. Você precisa começar a dar passos de fé em nome de Jesus. Não sei como é que está a sua circunstância hoje, sua vida, como é que está o seu nível de problema. Talvez você está numa fase que você, Júnior, certamente é a pior fase da minha vida. Nunca sonhei e pensei em passar por algo do tipo. Talvez as pessoas olhem para você e vejam que você está morto. Não tem mais jeito. O morto termina ali. Tem que ser sepultado. Não tem mais história. Não
tem mais caminho. Talvez as pessoas olhem para você e vejam isso. Sua vida parou. Você não tem mais ânimo, força. Mas Jesus nessa noite, o que Ele está te dizendo, olha, meu filho, creia. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O primeiro passo que você tem que dar, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, é começar a acreditar em você novamente, que Deus quer revolucionar a sua vida, quer guiar os seus passos novamente. Ah, Júnior, mas o que eu recebi, a previsão que eu recebi foi de religiosos, foi de líderes, dizendo que eu não tinha jeito, que eu só queria brincar com o evangelho, coisa do tipo. É tempo de voltar. Jesus nessa noite está estendendo a mão, olha, meu filho, talvez você nunca me conheceu de verdade, mas vamos, fica de pé. Vamos caminhar novamente? Eu tenho um novo tempo para você. Imagina, esse jovem viveu tudo isso. Desde a infância dele, a palavra diz. Essa limitação, essa exposição, essa humilhação. O diabo vinha para jogar ele no fogo, na água, para tentar acabar com a vida dele. Pastor, a minha vida não acontece isso, mas de vez em quando realmente o diabo apronta comigo e vem fogo na minha vida, querendo me destruir. Às vezes vem pensamentos de morte, de desistência, de apatia. Às vezes o medo é como se fossem essas muitas águas, o medo quer me dominar, encharca a minha vida, me deixa paralisado. Experimenta jogar bola com a calça jeans molhada. Você vai ver que vai ser difícil demais. Tem pessoas vivendo, querendo andar, correr, ensopados. Mas não uma água santa, mas a água de tempestades da vida, do mundo. Jesus, ele, nessa noite, quer trocar suas vestes. Colocar em vestes santas, limpas, sequinhas, puras, para que você finalmente possa andar, correr, sem tanto peso na sua vida. É isso que Ele faz. Mas você precisa crer, acreditar. Primeiro, que você vale a pena ainda. Não acredite no que o mundo disse sobre você, em nome de Jesus. Você, nas mãos do Senhor, ainda vai ser um canal de influência do sobrenatural nessa região, na sua casa, na sua família. Mas você tem que crer. Não é uma frase solta. Você tem que acreditar firmemente. Deus, eu perdi a fé em mim primeiramente. E aí por conta disso, por não acreditar que a minha vida tem solução, eu estou transferindo essa falta de crença no Senhor. Ou por conta que eu nunca tive fé no meu pai, na minha mãe, porque eles foram ausentes, nunca foram presentes comigo. Hoje eu estou transferindo essa falta de fé para o Senhor. Parece que eu não sou importante para ti. Jesus te diz nessa noite que você sim é importante para Ele. Mas você precisa crer. Que Jesus, Ele vai transformar a sua vida. Que nada é difícil demais para Ele. Que o impossível é plenamente possível nas mãos do Senhor. Que existe uma nova história para você. Um novo tempo para você. Que você pode se levantar, assim como esse jovem se levantou. Você precisa crer com seus olhos espirituais, certo? A fé, eu posso contemplar o que eu ainda não vejo, mas pela fé eu posso ver. Então, veja Jesus com as mãos estendidas para você nessa noite. Tipo, colocar de pé. Olha, você ainda vai caminhar comigo. Sabe a bênção que você era no passado? Que as coisas do mundo, o fogo, a água e do mundo, te paralisaram até hoje. Deus nessa noite quer te transformar novamente. E você terá uma porção dobrada em nome de Jesus. Mas você precisa crer. Porque a sua fé é essa chave que vai abrir uma porta do impossível na sua vida. Que Deus está te dizendo nessa noite, nessa mensagem, meu filho, eu quero fazer. Eu quero continuar a boa obra na sua vida. Mas você precisa crer. Você precisa voltar a acreditar. Que eu tenho um plano, um propósito para a sua vida. Eu tenho tempos de paz para você. Ou seja, entenda o seu papel para você viver o impossível. Não jogue no colo do Senhor. Deus faz. Deus muda minha mente. E você não dá um passo. Você não toma uma decisão. Você precisa dar passos. Lembra da bolinha do beach tennis? Se joga. Eu vou, pela fé eu vou. E de repente Deus, você vai se surpreender porque você alcançou e salvou. E aquela situação mudou. Mas vá. Tenta, entenda o seu processo, a sua responsabilidade nesse processo, em nome de Jesus. Não jogue só para o Senhor. A oração que só joga para o Senhor, Deus resolve, e você está na rede deitado, você está sem fé. A oração verdadeira você vai dizer, Deus resolve esse problema na minha casa.
E você se levanta e vai correr atrás da solução. E Deus vai te dar sabedoria e te capacita. E de repente você pagou a conta da energia, que nem sabia que era capaz, mas foi lá e pagou. Porque Deus te deu sabedoria para vender din-din no meio da rua. Mas foi lá e fez. É muito bom clamar por milagres. Deus envia. Eu quero que um pardal entre aqui em casa com R$100. É possível? É. Mas não é um padrão que eu vejo na Bíblia. O padrão na Bíblia é de, olha, meu filho, eu vou te abençoar. Mas vai lá, se levanta. Eu te dei sabedoria. Você é homem. Veste sua camisa. Arregaça as mangas. Corre atrás. Que eu vou fazer as coisas acontecerem na sua vida. O impossível vai acontecer. Mas faça a sua parte. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem algo grande para nós. Eu não tenho dúvida disso. Desde o início dessa igreja eu digo. Não sei quantos estão crendo. As coisas já estão acontecendo. O culto hoje das 5 me chamou a atenção demais. Tinha a mesma quantidade de pessoas que tem aqui agora. Mesmo. O culto das 5 sempre é muito vago. Sempre é muito. Hoje lotou. Meu amado, Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Não é sobre número de pessoas. É sobre vidas sendo transformadas. Conhecendo o Evangelho, o Jesus que transforma. Só que você tem duas opções. Ou você vai caminhar junto com os que estão crendo nessa igreja aqui, no Senhor, e estão arregaçando as mangas, para fazer coisas e servir e se envolver e ser usado pelo Senhor para fazer, ou você vai assistir tudo isso. Você escolhe. Não vai afetar a sua salvação. Você é salvo pela fé em Jesus, não é pelas suas obras. Mas, imagina, passar toda a eternidade lembrando, meu Deus, eu tive chance de ser fiel ao Senhor com os dons e talentos que o Senhor me deu e assisti. Eu assistia tanto no celular, tanto na TV, que eu assistia em minha igreja fazer coisa. Igreja do Senhor Jesus, é tempo de vivermos por fé. Fazer coisas em nome de Jesus. Saia dessa mornidão. Você quer um impossível na sua vida, sim ou não? Creia. A última vez que você vai perturbar a pessoa do seu lado, você vai dizer uma palavra. Olha para ela, diga creia. Pela fé, quem falou com você agora não foi essa pessoa, foi Jesus. A fé faz isso. Você está vendo Jesus agora. Deus abra seus olhos e você, ao lembrar desse creia, você veja o rosto de Jesus. Júnior não sabia que Jesus era careca. Não é sobre isso. Que ele era tão gordo, tão magro. Não é sobre isso. Creia. É Ele falando com você. Creia. Tudo é possível ao que crê. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos crer, igreja. Então, em nome de Jesus, eu preciso de homens e mulheres que estejam embalando essas cadeiras para a gente ir para um outro local. Em nome de Jesus. Quando? Ainda não sei. Mas eu estou crendo. Não vão estranhar se vocês, mais uma vez, vejam um pastor de vocês varrendo calçada desconhecida aí. Pela fé, eu já estou tomando posse, já estou acreditando que vai ser instrumento do Senhor para a nossa vida. Meu amado, dê esse espaço de fé em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que você tem que voltar é acreditar que Deus tem planos para a sua vida. Então aqui é tempo de você liderar GFs, se batizar, crescer no Senhor, conhecer a palavra, ir crescendo, evoluindo no Senhor, para que você seja usado aqui no meio dessa congregação, no meio dessa igreja, porque vem coisas grandes. Pela fé eu posso ver, em nome de Jesus. Nós precisamos de homens e mulheres que creiam na mesma coisa, se preparem para isso. Não tem nada a ver não se programar, não planejar. Deus espera que você dê passos hoje, para que quando a porta for aberta. Júnior, eu sou extremamente tímido. Eu profetizo sobre a sua vida. Os tímidos estarão aqui, nesse local, pregando a palavra do Senhor, para centenas de pessoas, nesse local ou em outro local. É isso que Deus faz. Júnior, é impossível. Minha mãe sabe disso. Era impossível ela me ver aqui nesse local. Eu ia para uma loja, escolher celular com ela, eu me escondia atrás dela e apontava para o celular, porque eu tinha vergonha de falar com um vendedor. Na adolescência. Impossível falar para muitas pessoas assim. Impossível. Se me falasse isso há 15 anos atrás, mas Deus foi lá e fez. Dei passos de fé. Deus, que o Senhor faça, que o Senhor faça, que o Senhor faça. E Deus fez. Meu amado, o que é que pode acontecer a partir da sua vida em nome de Jesus? Creia, feche seus olhos. Faça sua oração ao Senhor nesse momento em nome de Jesus.
que é que você não viveu ainda porque você não está crendo. Deus quer abrir, Deus quer fazer, Deus quer te restaurar, mas você está esperando demais, transferindo demais, uma responsabilidade que é sua. As mãos que têm que ser impostas são as suas. Impõe as suas mãos sobre onde você quer avançar, em nome de Jesus, que Deus vai te fazer avançar em nome de Jesus, segundo a vontade dele. Que o Senhor restaure nessa noite homens e mulheres que estão estagnados porque faltou a fé. O combustível da fé foi paralisando na vida de pessoas aqui que estão estagnadas. Que você volte a avançar em nome do Senhor Jesus. Peça isso ao Senhor. Deus, me ajuda na minha falta de fé. Seja sincero, como esse pai foi e viu o milagre. Seja sincero: Deus, eu não estou crendo ainda, Pai, eu não creio. O Senhor sabe que eu estou olhando demais para a doença, para a minha limitação. Me ajuda na minha falta de fé. Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Diga isso para Ele. Eu não aceito que o mundo me diga que eu morri. Só por conta da minha aparente paralisia, eu não morri. Ei, você não morreu em Cristo Jesus. Deus vai te levantar a partir de hoje em nome de Jesus. Mas creia. Se você acreditar numa frase do Júnior, vai passar. Mas se você acreditar que Jesus está dizendo isso para você, você vai se apegar a isso e viverá o novo de Deus na sua vida. Creia, peça a Deus nesse momento. Faça uma oração, talvez que há muito tempo você não tem feito. Sua oração é jogar palavras soltas. Creia, pela fé. Peça a Deus, crendo que vai acontecer, que as coisas vão acontecer segundo a vontade do Senhor. Pai, cada pessoa que está aqui, meu Deus, entendendo, meu Pai, que precisa e que faz parte desse processo do impossível, que para viver o impossível, ela tem que fazer a parte dela, tem que crer, acreditar, e que tudo é possível ao que crê, meu Pai. Nós cremos sim, que o Senhor tem promessa e palavra para a nossa vida. Cremos sim, que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Cremos sim, que a nossa história não parou aqui, não parou no nosso erro, não parou na nossa desistência, não parou com a ansiedade, com a depressão. Nós cremos sim, Pai, que o Senhor vai nos levar a lugares mais altos. Nós cremos sim, que essa região será impactada pelo poder do Evangelho através dessa igreja. Nós cremos sim, que nenhum homem pode frear a tua igreja, meu Pai. Nós cremos sim, que essa igreja será revestida com o poder do alto. Só o Espírito Santo nos revestirá e nos dará ousadia para vivermos dias sobrenaturais. Nós cremos sim, Pai, que homens e mulheres levantarão de suas macas nesse lugar, de suas cadeiras de rodas serão deixadas para trás, o cego voltará a ver, meu Pai, a doença irá embora, o espírito imundo partirá, meu Deus, em retirada. Nós cremos sim, Pai, porque tudo é possível ao que crê. Tudo, Deus. Então faz esse tudo no nosso meio, meu Pai, que o tudo aconteça a partir de hoje. Renova a nossa fé, meu Pai, nos ajuda.